Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que tem hoje como convidado o Miguel de Paula, diretor executivo de Gente e Gestão da Estácio Participações. Miguel de Paula, a dificuldade de se desenvolver talentos e encontrar profissionais qualificados está ligada à carência na educação do brasileiro? Com certeza, isso não é uma exceção também para as faculdades e universidades. A gente precisa formar esses professores, desenvolver continuamente também na universidade. É muito comum aqui neste mundo corporativo, e já conversamos com gestores, executivos, profissionais de diferentes áreas que fazem parte desse mundo corporativo, eles identificam que a grande dificuldade hoje é encontrar esses novos talentos. Até porque muitos dos jovens que chegam no mundo corporativo estão despreparados. E esse despreparo está ligado ao fato de que professores não conseguem ensinar como deveriam, não conseguem transmitir esse conhecimento ou construir esse conhecimento como deveriam? Isso é uma realidade e nós procuramos dentro das nossas faculdades e universidades dentro da Estácio suprir esses gaps dos nossos professores para que a gente forme melhor o aluno que chega ao mercado de trabalho. Até para que a gente possa situar bem quem está nos acompanhando aqui no mundo corporativo, explica para nós um pouco a dimensão do Grupo Estácio hoje. A Estácio Participações é dona de faculdades, universidades e centros universitários no Brasil, entre a mais importante delas, a Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, e demais unidades e faculdades da Estácio no Brasil afora. Temos aproximadamente 240 mil alunos no Brasil, espalhados em torno de 70 campi. E para ter uma ideia, nós temos aproximadamente 7 mil professores e mais em atividades administrativas de apoio em torno de 4.500 colaboradores. O senhor se referiu aqui a 7 mil professores. Exatamente. Como é que é feita a seleção desses professores? Os professores, hoje em dia nós temos uma área de recrutamento e seleção, onde a gente recebe os currículos através de editais publicados nas demandas que nós temos nas diversas áreas. Essa área de recrutamento e seleção tem uma série de requisitos técnicos para fazer a escolha dos professores, sempre focando aí as características, a necessidade técnica de que tipo de disciplinas, que tipo de área de conhecimento esses profissionais precisam ter. Aí essa área de recrutamento e seleção, em conjunto com o coordenador daquele curso que está requisitando aquele professor, e em conjunto com a área de conhecimento específica que está demandando aquele profissional, faz provas de sala de aula, faz a análise de currículo desses professores, enfim, testes específicos de conhecimento que esse professor precisa ter. Mas o mais importante é a parte técnica, a prova de sala de aula, digamos assim, que o professor ele prepara e ministra uma aula para um grupo de outros profissionais ali que vão debater com ele as competências que ele tem naquela disciplina que ele está se propondo a ministrar dentro dos nossos diversos cursos. O conhecimento técnico é fundamental nesse processo. Sem dúvida. Por exemplo, se a gente está contratando um professor para um curso de engenharia e ele vai ser um professor de cálculo estrutural, esse conhecimento técnico nessas provas seletivas aí são devidamente testadas e checadas. A parte técnica ele tem que trazer da sua formação acadêmica. Os programas que nós fazemos de qualificação, eles visam suprir gaps em outras áreas. Por exemplo, como fazer um melhor planejamento de aula, como melhor avaliar os alunos, relacionamentos interpessoais que esse professor vai ter durante toda a sua estada na instituição. Então, o programa de qualificação ele vem depois da seleção ou admissão deste professor. E aí é de uma forma contínua. O aprendizado ele não acaba nunca.
A cada dia ele se renova e é absolutamente necessário a gente trazer essas inovações para deixar disponível para o nosso corpo de professores. Como eu falei anteriormente, com um grupo de mais de 7.000 professores, nós precisamos de uma série de ferramentas para acessar e disponibilizar esse corpo todo para mantê-los atualizados. Gestão educacional e programa de qualificação de docentes são assuntos nossos hoje nesse capítulo do Mundo Corporativo, que tem como convidado o Miguel de Paula, diretor executivo de Gente e Gestão da Estácio Participações. E você é nosso convidado a conversar também conosco, enviando a sua pergunta pelo e-mail e pelo Twitter, pelo e-mail mundocorporativo@cbn.com.br e pelo Twitter @Jornal da CBN. Miguel de Paula, pergunta do Ricardo. Qual a maior deficiência do professor universitário atualmente? É a parte de planejamento, plano de aula, elaboração de um plano de ensino, a parte técnica. Eu acho que o professor ele vem com uma boa bagagem, isso não tem sido um grande problema para nós. A parte de organização da aula, elaboração de um plano de ensino, critérios de avaliação, como ele melhor se relacionar com o aluno. O aluno de hoje é um aluno completamente diferente de alguns anos atrás. Então isso é uma dificuldade que a gente tem que continuamente atualizar o professor, e ele, professor, ele sente essa necessidade hoje de se atualizar. Então isso tem sido manter o professor atualizado com toda a atualização tecnológica que o aluno está trazendo é uma grande dificuldade. É daí que surge o programa de incentivo à qualificação docente desenvolvido na Estácio? É daí que surge. Justamente para, através de módulos que a gente desenvolve e disponibiliza como autoaprendizado e usando ferramentas de e-learning, deixar essas disciplinas, hoje são 12 disciplinas disponíveis, e a cada momento a gente olha 12 que são coletivas. Independente disso, nós montamos módulos específicos para suprir determinados gaps. Por exemplo, agora nós estamos trazendo a inovação do tablet para alunos de diversos cursos nossos que estão sendo implementados. Então, o professor que vai acessar, que vai ministrar aula para cursos que já estão utilizando o tablet, você precisa trazer novas ferramentas e ajudá-los a como tirar o melhor proveito da utilização deste tablet. A Valéria quer saber se não há resistência do professor nesse programa, se eles admitem que não sabem dar aula direito. Eu acho que o grande segredo do nosso programa de qualificação é que a gente não questiona, sob hipótese alguma, se ele sabe ou não sabe dar aula, porque o quesito técnico a gente não está discutindo, se ele conhece ou não a disciplina. Nós estamos trazendo para ele outros componentes que vai ajudá-lo. Todos nós precisamos, nas nossas vidas pessoais, suporte em uma ou outra coisa. Eu não sou uma pessoa completamente inclusa digital. Eu sempre vou precisar de suporte tecnológico, alguém me ajudando nesse sentido. Quando nós propiciamos esse incentivo à qualificação, trazendo temas que não são o dia a dia dele, de como discutir a disciplina A ou B que ele vai estar dando para os alunos. E o professor, nós estamos com esse programa há aproximadamente 4 anos, ele demandava isso desde o início. O professor, ele por natureza, bastante curioso, ele procura isso no dia a dia. Na nossa população, ele sempre demandou, a gente fazia as visitas às unidades, era uma demanda constante, programas de atualização, ferramentas de atualização, e isso aí que nasceu esse nosso programa de qualificação. A adesão ao programa, ela é voluntária, ou vocês em alguns momentos, quando identificam determinadas carências em alguns professores, que poderiam ser um trabalho que poderia ser mais bem desenvolvido com aquele professor, vocês sugerem a participação dele? O programa ele tem uma natureza voluntária, como eu falei, de autoaprendizado, mas tem determinados temas que a gente incentiva e mostra lá através dos coordenadores de curso, através dos gerentes
acadêmicos, a importância de uma ou outra disciplina do programa ser realizada pelo professor. Por exemplo, o modelo de ensino, que é uma coisa bastante inovadora, que a Universidade Estácio e demais unidades têm implementado nos últimos 2 anos, os módulos que se relacionam ao modelo de ensino foram, entre aspas, obrigatórios. A gente incentivou, exigiu que o professor cursasse esses módulos para que ele melhor entendesse, para que ele melhor se relacionasse com esse modelo de ensino que estava sendo implementado. O professor que passa pelo programa de qualificação, ele é mais bem remunerado? Ele ganha algum prêmio? Ele é melhor avaliado. Em última análise, quem avalia o professor é o aluno. O desempenho do aluno é a satisfação do aluno em sala de aula. Consequentemente, nós temos todas as métricas que avaliam o professor, e aí os programas de remuneração para os melhores avaliados, obviamente, aquele professor que melhor aplica o conhecimento e ele está melhor preparado nos critérios de avaliação, ele vai ser escolhido, pode vir a participar de fóruns, do nosso fórum anual, ele pode vir a receber a remuneração variável que nós pagamos para os 20% professores melhores avaliados, ele pode ter um mérito para ter um programa escolhido e participar de um congresso, num seminário, com subsídio, seja no Brasil, seja no exterior, com subsídio da Estácio, ou mesmo se ele ele tem mestrado e gostaria de fazer o doutorado, ele ter uma bolsa com subsídio parcial ou integral da universidade. Então, a meritocracia aparece em todos os momentos para aqueles melhores avaliados. O J. Carlos pergunta como é a política de remuneração de professores na Estácio. Nós temos uma grande parte dos nossos professores são horistas, são professores que não têm dedicação total a Estácio, e aí é um dos grandes desafios do nosso programa de qualificação, e ser autoaprendizado, e ser voluntário, por essa natureza aí que o professor ele não tem, grande parte deles, uma dedicação exclusiva para nós. E também temos os professores de tempo integral e tempo parcial. Aí, nesse caso, fica mais fácil, esses professores que são integrais ou parciais, ele tem uma dedicação maior para nós. E aí, os horistas, são valores que seguem o mercado, isso é tudo regrado por negociações coletivas no Brasil inteiro, onde tem o valor hora e respeitando titulações e aperfeiçoamento de cada professor. E os professores mensalistas e professores TI também eles seguem um plano, e mesmo os professores horistas, eles seguem um plano de carreira que cada uma das nossas unidades precisa ter. É uma questão regulatória, inclusive, que todas as faculdades, universidades precisam ter. Existe um plano de carreira que tem que ser devidamente observado pelaquela instituição. Desculpa, professor TI é professor em tempo integral? Tempo integral. Isso, e o TP é o professor de tempo parcial. Então, o professor de tempo parcial ele pode ter uma dedicação para a faculdade, universidade, 20 horas, 25 horas. E o tempo integral é 40 horas. Quando nós falamos em meritocracia, nós estamos falando do quê e o que é levado em consideração para identificar que determinado professor, determinado profissional merece ser mais bem remunerado ou ter algum outro tipo de benefício em função do seu trabalho? Meritocracia é o seu desempenho pessoal, é o seu mérito pessoal, o quanto eu entrego melhor aquele serviço ao qual eu fui contratado. De uma forma bastante simples é isso. Quanto melhor eu entrego o meu trabalho, como eu melhor sou avaliado pelos meus clientes. Isso. Pois é, e aí qual é a métrica que vocês usam para identificar isso? O professor, são duas grandes, as principais variáveis. É a satisfação do aluno, é o desempenho do aluno, como que o aluno está avaliando aquele professor e qual é o desempenho daqueles alunos naquele curso, como que aqueles alunos estão melhor sendo avaliados em notas ENAD, em notas de CPC do curso, que são marcos regulatórios exigidos para
para uma instituição de ensino. Isto aí nós avaliamos professor por professor, unidade a unidade, curso a curso. Os melhores avaliados são os que recebem essas premiações, a participação em fóruns, em congressos, em seminários. Então, só para a gente tentar enxergar melhor o programa de incentivo à qualificação docente, Miguel de Paula, porque nós já falamos aqui sobre o curso e-learning que eles têm, nós já falamos sobre fórum, mas o que compõe, então, o programa como um todo? O programa de qualificação, que a gente chama na Estácio de PIC, ele é composto de 4 pilares. O PIC Educação Continuada é a formação contínua, o que a gente já falou bastante aqui. São 12 módulos que são fixos e mais N módulos que a gente desenvolve por necessidade específica. Isso é a Educação Continuada, um dos pilares. O segundo pilar é o que a gente chama de PIC Mérito. É a escolha de professores que desenvolvem artigos, que desenvolvem temas inovadores, que desenvolvem trabalhos e compartilham isso com os demais colegas. Aí são escolhidos esses trabalhos aí e são concedidas bolsas, seja para participar num seminário, seja participar num congresso, para comprar material de formação para ele, um livro que ele gostaria. Esses são o que nós denominamos o mérito. A terceira é a concessão de bolsas para mestrado e doutorado, e um quarto pilar é a remuneração variável, que é os 20% melhores avaliados. A cada ano a gente apura, avalia e aí faz uma premiação complementar à sua remuneração normal do mês a mês. E temos um pilar que ele passa por todos esses aí, que é o Fórum Anual de Docentes, que é um fórum específico nosso da Estácio, onde a gente junta em torno de 500 professores e durante 2 dias no Rio de Janeiro a gente discute os mais variados temas acadêmicos. Miguel de Paula, como é que vocês podem avaliar hoje, e até para que a gente tenha uma ideia, do resultado real deste programa? Já que ele está sendo desenvolvido há 4 anos. Né? Nós já estamos no 4º ano. Todos os anos nós avaliamos de 2 formas. Primeiro que a administração da Estácio, ela acredita muito na gestão das pessoas, indo às operações, indo às unidades, falando com os professores, coordenadores, falando com os alunos. Isso é uma primeira forma que a gente sabe se nós estamos no caminho certo. E uma segunda forma que anualmente nós fazemos uma pesquisa de clima, onde a gente ouve também de uma forma voluntária e de uma forma onde a gente não identifica os respondentes, nós avaliamos a satisfação dos nossos colaboradores com os programas de gente que a gente implementou na companhia. Então nós temos essas duas grandes métricas para avaliar a satisfação dos nossos programas. Dos 7.000 e poucos professores, ou muitos professores, que vocês têm na Estácio, quantos realmente acabam participando do programa de incentivo à qualificação docente? Nos 5 pilares que eu comentei, hoje com o número de participações, nós já estamos rodando o 4º fórum, aproximadamente 2.000 professores já terão participado. Nos 12 módulos de formação, posso te afirmar que nós já temos aí mais de 20.000 participações, ou seja, minimamente cada professor participou 1 ou 2 vezes em pelo menos um destes programas. Isso tem significado melhor desempenho dos alunos? Tem como identificar isso? Isso hoje é uma das grandes questões que a gente tem procurado fazer, e a gente aí tem uma outra, que aí não é uma pesquisa com foco nas pessoas, e sim uma pesquisa com foco no aluno, que a gente denomina de PESA, Pesquisa Estácio de Satisfação com os Alunos, e o ISA, que é o Índice de Satisfação dos Alunos. A gente está procurando fazer uma correlação, a evolução desses índices ISA e PESA em relação ao desempenho dos nossos professores. É sabido, e a gente tem em algumas unidades, aquelas unidades que melhor se desenvolveram em gestão de clima, melhor utilizar as ferramentas
de desenvolvimento dos docentes, elas melhoraram significativamente seus índices de satisfação de alunos. Então isso mas ainda nós não conseguimos fazer uma correlação completa para as 70 unidades. Em unidades mais isoladas a gente já conseguiu ter essa afirmativa. Mas é uma certeza que uma gestão de clima, uma satisfação maior dos colaboradores, sejam professores ou administrativo, leva a um melhor atendimento ao aluno, leva a uma melhor satisfação desse aluno no final do dia. Miguel de Paula, pergunta do Cristiano pela internet. Você disse que o aluno avalia o professor. Como isso é feito? A cada semestre o aluno ele recebe, ele tem um período lá no seu semestre acadêmico, onde ele recebe um formulário, ele não precisa se identificar, onde ele só tem que colocar que curso e que ele está e que unidade ele está, qual é o professor que ele está avaliando. Ele tem uma série de quesitos, de questões que ele tem que responder. Aí vai desde infraestrutura, planejamento do professor em sala de aula, o desempenho do professor no conhecimento. Então essa série de quesitos é avaliada, e a cada semestre a gente faz essas avaliações. É possível pensar na migração ou na adaptação de um programa como esse para escolas de ensino fundamental e médio? Certamente, certamente. Isso é bastante possível, ainda mais hoje com os requisitos, com a disponibilidade tecnológica que existe. Esse é um conhecimento disponível. Esses programas aí, é uma coisa bastante interessante, grande parte deles são desenvolvidos por um ou outro profissional especialista, que é um professor que naquele tema específico ele é super especialista. Tem livros editados, inclusive, num ou no outro tema, aí a gente encomenda para esse professor, ele desenvolve. Isso posto, também é coisa que pode ser desenvolvida para a rede pública, para uma cidade, para uma rede municipal, enfim. Nós começamos do zero, não tínhamos nada, e hoje a gente já tem essa plataforma toda instalada. Não vejo por que outras instituições ou outros órgãos governamentais não utilizar. Quanto do investimento que a Estácio faz no decorrer de um ano é dedicado a esse programa? Ou pelo menos em termos percentuais? Só o programa de qualificação nosso, ele tem um orçamento anual na ordem de 2,5 milhões a 3 milhões de reais por ano. No momento que a gente concede uma bolsa, a gente tem aproximadamente 100 bolsistas, uma bolsa que a gente conceda para um doutor são 36 parcelas de R$ 1.500. Só um bolsista de doutorado é um investimento que a instituição faz na ordem de R$50 mil. Quando a gente multiplica isso por cento e tantos bolsistas que a gente tem um programa interno na Universidade Estácio de Sá, no próprio estrito sensu da universidade, que a gente traz mestres para fazer doutorado no Rio, traz do norte do Brasil. A formação estrito sensu não é disponibilizada no Brasil com a mesma intensidade que tem no eixo Rio-São Paulo. Então, um professor lá de Macapá, de Boa Vista, que a gente tem unidades lá, ele quer fazer um mestrado, um doutorado, e ele passa nesse programa de qualificação, é selecionado, ele vem ao Rio de Janeiro fazer um mestrado ou doutorado na própria Universidade Estácio de Sá, ao seu custo totalmente subsidiado. Um programa desses aí é investimento num professor na ordem de R$100 mil, num doutorado. A gente ouve muito, principalmente quando nós falamos aqui na educação pública, que há sempre uma rejeição a todo tipo de avaliação que é feita em relação aos professores. Quer dizer, você já disse para nós aqui nessa nossa conversa no mundo corporativo que havia inclusive uma demanda dentro da própria Estácio, por parte do seu corpo de professores, por essa qualificação, por esta avaliação. Por que ainda há tanta controvérsia sobre esse assunto, se aparentemente os resultados que acaba se tendo são positivos? Eu entendo, eu comecei na Estácio há aproximadamente 4 anos,
E isso eram falsos dilemas que me passaram. Olha, existe esse corporativismo todo, o professor não gosta de discutir resultados financeiros do negócio, e nós tratamos esses temas de uma forma muito aberta, muito transparente. O que eu acho que é a nossa realidade, nós tivemos muita assertividade nisso, é mostrar claramente os objetivos daquela demanda que os professores nos colocavam, tentar identificar exatamente o que era preciso ser colocado. E uma coisa que a gente sempre fala na nossa gestão é fazer programas que tenham a demanda exata do nosso corpo docente e que sejam programas sustentáveis. Não adianta inventar um programa, lança agora, daqui 3 meses, não deu certo, é o que nós estávamos falando anteriormente. Não adianta fazer soluções de curto prazo, tem que ser muito bem pensada, muito bem planejada e trazer soluções que sejam duradouras. Não tem que, eu sempre brinco internamente lá, não adianta ter voo de galinha, tem que fazer voos de longo alcance, que os programas de formação, principalmente quando você fala de educação, um aluno quando entra na instituição, minimamente ele vai ficar lá 3, 4 anos com a gente. Os professores da mesma forma. Nós temos que pensar de uma maneira sustentável. Mostrar claramente para os nossos professores quais são as vantagens daquilo que está se propondo. E ser muito transparente nos critérios definidos. Acho que essa é a grande receita que nós erramos algumas vezes em algumas medidas, mas na medida do possível fomos bastante críticos, usando, testando, falando com os professores, checando com eles se isto efetivamente eram demandas que faziam sentido. Feito isto, a gente não teve nenhuma rejeição, nenhum corporativismo em não aceitar. Acho que são falsos dilemas que a gente tem que enfrentar de frente e fazer acontecer. Miguel, vocês ouvem muito assim, mas não dá tempo de fazer tudo isso, eu não tenho tempo para estudar, por parte de professores? Seria até uma pena se isso acontecesse, né? Porque ele na sala de aula diz que a gente tem que ter tempo para tudo, tem que se organizar, tem que melhor administrar o tempo. Se esse professor também fala desta forma, claro que isso acaba acontecendo. Mas por isso que nós pensamos aí programas onde ele pode utilizar de uma e-learning, ele está no sábado à tarde de uma forma bastante relaxada, ele vai lá, acessa o seu computador e entra num módulo, se desenvolve, se aperfeiçoa. Então nós procuramos criar condições e programas bastante inteligentes, bastante flexíveis que não deixem ele fazer do tempo uma desculpa. A Letícia quer saber dos benefícios oferecidos pelo programa de incentivo à qualificação. Qual ou quais são os que mais agradam os professores? Sem sombra de dúvida, participar no fórum anual é um marco, que toda a diretoria da Estácio está presente. Os 2 dias nós levamos palestrantes do mais alto nome para participar nesses fóruns, debates acadêmicos importantes. Então participação no fórum é uma das grandes demandas. A participação em programas em seminários, em congressos, também é uma disputa grande, tem muitas inscrições no que a gente chama de pique mérito. E, sem dúvida, as bolsas de mestrado e doutorado. Se é um professor especialista e ele está querendo fazer um mestrado, nós temos uma participação muito, muito intensa. A remuneração variável é o desempenho dele no ano, é tudo que ele construiu no ano. Aí não é um benefício, e sim uma conquista para aqueles melhores avaliados. Você tem experiência de outros segmentos também, não só na área educacional. O que diferencia a gestão educacional de outros trabalhos que você já teve que desenvolver na sua carreira profissional? Eu quando eu saí da indústria siderúrgica, indústria do cimento, foi por uma opção, não foi assim, eu quero, aí tinha uma oportunidade ou coisa parecida. Eu olhei o projeto, eu me encantei com o projeto de educação e trabalhar com esse público para mim foi uma escolha que eu tive a satisfação de
de ter. Então, eu não encontrei assim nenhuma, até agora, nesse tempo todo, nenhuma dificuldade. Muito pelo contrário, a cada dia que passa, conviver no setor de educação, que a educação superior no Brasil está se profissionalizando numa velocidade espantosa. Os grupos educacionais de grande porte ou estão se organizando ou vão ter que se organizar com muita rapidez, porque é um processo irreversível. Então é uma oportunidade muito grande para trabalhar no setor de educação, para profissionais de outras áreas, sem sombra de dúvida. E, adicionalmente, na indústria, eu estava aborrecido com alguma coisa, eu ia numa fábrica, eu via produto, via poucas pessoas. Hoje eu estou tendo algum problema, alguma coisa, eu quero ver o nosso produto final, eu vou num campus, vou conversar com alunos, vou entender sua dificuldade, vou conversar com professores. Não tem preço que pague essa satisfação pessoal aí de conviver com alunos e professores no dia a dia. Miguel, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo. Até uma nova oportunidade. Muito obrigado, nós que agradecemos. Miguel de Paula, que é diretor executivo de Gente e Gestão da Estácio Participações, conversou conosco hoje aqui no Mundo Corporativo. E quero agradecer a você também que compartilhou suas dúvidas e seu conhecimento conosco através do e-mail. Até uma nova oportunidade. Até mais.